de água para o vinho rapidinho. Batista, o Ela que do diz vinho a para lei? água, no caso. Batista, o que diz a lei da propriedade privada? Você sabe? Aliás, o que diz para você manter uma propriedade privada? Olá, boa noite. Tudo Boa bem, noite. Jack? Tudo bem? Altieri, Júlio, Mark, Boa noite. beleza? Bom, porque eu achei muito interessante. A gente está falando sobre transfobia, né? Se a lei educa ou Sim, não sim. educa. Aí você fez uma comparação à propriedade privada. É, Então, assim, meu corpo é uma propriedade privada minha. Você pode invadir a minha propriedade? exato, exato. Teu Não, corpo, né? tuas Porque regras. o meu corpo tem função social. Eu trabalho, eu compro, eu pago imposto, eu faço tudo. Quando esse corpo aqui deixar de existir, os médicos, né? Quando ele não tiver mais função, os médicos, a família, né? Quando eu tiver o cérebro parado, os médicos podem me desligar, porque eu não tenho mais função social. Não é isso? É, se a família permitir, sim. Isso, eu não tenho mais função social, chegou num acordo que esse corpo não precisa mais. Né? Exatamente. A gente Então, é o que eu me desliga, me tira, invade ou ocupa ou tiram a minha vida, não é isso? exatamente, Então, a exatamente. propriedade privada também, né? Se essa propriedade privada ela não oferece função social, né? Ela não serve para plantio, ela não serve para moradia, ela não serve para renda, oferecer renda a esse proprietário, ela dá gastos, ela oferece riscos, então o Estado vai entrar ali e vai dizer que você não tem condição de ter essa propriedade privada se você não dá função a ela, não é isso? É, aí você já está colocando o Estado como Sim. detentor desse direito, né? Isso, mas sempre é o No caso Estado. da vida são os Sempre, veja, familiares, olha, né, que Quem veja, decidem, né, quem determina vai. leis é o escute, Aham, Estado, né? escute, sempre é o Estado. Só que o Estado não uhum. vê, o Estado não vai olhar que há pessoas em situação de rua. Né? O Estado finge não enxergar. Né? Não, Isso, o nunca Estado viu, também não nunca vê o viu. tanto de prédio, o tanto de lugares que não está cumprindo sua função social. Por isso os movimentos se organizam e vão lá dizer, olha, esse local aqui não está cumprindo a função social. E vão para a justiça, diz justiça, eu quero que o governo dê função social a esse local aqui. Você entende isso? Sim, sim, mas você não concorda também que nós temos leis, mas não existe justiça? Tá, quando sai um buraco na sua rua e os gestores não for lá dar conta desse buraco, não for lá fazer alguma coisa, você vai fazer algum tipo de intervenção para que o governo veja isso pelas mídias, por uma denúncia que você faz ou não? Ou Sim, você é o cara claro. que deixa que o buraco fique lá até virar uma Não, não. cratera? Então, quando você vê um buraco na rua, qual a função da gente? A gente vai lá, filma, a gente denuncia, a gente vai em alguns órgãos dizer, olha, lá na minha rua tem um buraco, não é assim que a gente faz? Sim, Então, os movimentos sociais que ocupam os lugares, eles estão fazendo o mesmo que você faz quando você tira foto de um buraco na rua e manda para a mídia. Ou você vai na Secretaria de Infraestrutura com essa foto, ou cobrar que vão lá fazer isso. Entende sim. isso? Sim, até um exemplo do que aconteceu comigo. Eu quebrei a suspensão do meu carro na Batista, cidade. antes de contar o que aconteceu com você, agradeça a aula primeiro. Eu sou obrigado? Não, mas assim, ela te deu uma aula tão completa, né, que eu acho que era interessante que você pudesse mostrar que você é um homem educado. Falar assim, obrigado, Jaque, pela aula que você me deu. Agora eu entendi o que o movimento social faz em relação ao espaço que eles ocupam. Eu Você posso conseguiu colocar entender? meu contraponto? Não, não há contraponto. Ela te explicou Não como, é? como Ah, funciona. é verdade absoluta, então? É. É, e quem é você para dizer que é verdade absoluta? Então qual é a sua verdade em relação ao que ela falou? Tô tentando contextualizar aqui. Hum. Do mesmo jeito que ela falou, do buraco, tal. Quebrei a suspensão do meu carro num buraco na rua. Entrei com um processo contra a prefeitura. Depois de ter feito os vídeos e tal, né? Do jeito que. É o que eu estava afirmando antes aqui. Vocês só viram essa lei da propriedade privada. Mas antes eu já estava colocando outros pontos aí na rolagem. Entrei com o processo, demorou 12 anos para eu ser ressarcido. 12. Foram 3 mandatos de prefeito para eu ser ressarcido.
do Então, que é para você aconteceu. ver, é Tá, para você mas fui ver que ressarcido. você, como ser humano, Isso, é para você beleza. ver que Não, você, como cidadão deixa eu brasileiro, terminar. que. Não, não vou deixar, eu vou lhe dar Então aula tá de bom. novo. É Tá para bom. você ver que você, como cidadão brasileiro, dentro dos seus direitos de conseguir uma Vai, indenização porque a professor. prefeitura não cumpriu com a sua função, você Sim, precisou entrar na justiça, passar 12 anos para que esse órgão desse algum tipo de direito, algum tipo de resposta. sim. Porque se você não soubesse que há leis que lhe garantem isso, você não entraria na justiça. Sim. Entende? A Então, assim, justiça é a falha. sua comparação é esdrúxula. Quando o movimento social ocupa, ninguém sai Eu perdendo. sempre fui esdrúxulo. Não há prejuízo a outros. Não há prejuízo à cidade. É a Vai mesma tirar coisa os quando você ratos. compra uma Vou lhe propriedade. dar. Fica quieto que eu vou lhe dar aula. Quando o movimento social Você ocupa comprou um uma terreno. fazenda. Fica quieto. Quando o movimento social ocupa um terreno público, por exemplo, vai limpar, vai fazer dali moradia, vai trazer para ali a polícia, vai trazer para ali a saúde, vai trazer para ali a vigilância sanitária, vai tirar ratos. Olha, veja, começa tirando mato, os ratos, e assim vai. E aí vem trazendo, sei lá, a luz, vem trazendo a água, vem trazendo tudo. Então, é só benefício quando o movimento social ocupa uma terra ou um terreno público. Entende? Então, não há prejuízo. Ninguém, não temos a vizinhança de uma ocupação entrando na justiça por estar sendo prejudicada, quando se parte de movimento organizado. Entende? Você queria trazer uma coisa que não dá para comparar. Pronto. Eu não tive espaço. Não, não teve, porque a sua comparação é esdrúxula, Mas eu nem capenga, terminei meu raciocínio. Você me censurou antes de eu terminar meu raciocínio. que é um pensamento burro. Mas como que você pode julgar um pensamento antes de terminar ele? Porque o buraco que você quebrou seu carro era uma obrigação da prefeitura. E quando a prefeitura não cumpriu o seu papel de tampar esse buraco, você teve um prejuízo. Entende? E aí você teve que entrar com uma ação na justiça, a prefeitura primeiro tampou o buraco. Depois ela resolveu o seu caso. Entende? Então, quando ela tampou o buraco, ela resolveu o problema de toda uma rua. Sim, E o mas por seu que foi eu depois. procurei esse Quando direito? a gente se organiza como um movimento social, a gente está preocupado em resolver o problema de muita gente. Sim, mas por que eu procurei esse direito? Porque eu pago impostos, é o que acontece. O ponto que eu ia chegar? Na minha região tem fazendas que, mesmo sendo, pode ser considerado latifúndio, sempre vai ter alguém que fala que não cumpre a função social, mas está com os impostos em dia. Me E fala o nome mesmo da assim foi A invadido. função social. Me A fala o nome função da fazenda. social, Batista. A função Qual que é a social. função social de uma A fazenda? função social, Batista, significa que paga os seus impostos. E se um movimento organizado ocupar uma terra que cumpre a sua função social, que também é pagar impostos, a justiça desce com a mão pesada e esse movimento vai ser expulso. E Não é essas o que pessoas acontece. tornam-se, escute, e essas pessoas tornam-se esbulhadores, tornam-se criminosos, porque eles ocuparam um lugar indevidamente. Eu tô Entende? falando, a grosso modo é Ô, bonito. Batista, me fala o nome da fazenda que foi invadida ilegalmente na sua região? Fazenda Brasileira, Fazenda Brasileira. norte do Paraná. Como? Norte do Paraná, Fazenda Brasileira, cidade? norte do Paraná. Acho que é Faxinal, parece. Faxinal? Não é a sua Isso. cidade, não? Não, não é minha cidade. Eu tô na Argentina. É porque você falou da sua cidade, né? Não, eu falei na minha região. É que eu considero toda a mesma região aqui, porque o que a gente enfrenta de tráfego aqui faz parte aqui norte do Paraná e para chegar em São Paulo, né, tem que passar pelo Paraná aqui tudo. Como que é o nome do lugar que ele falou, Alt? Ó, o proprietário da fazenda Nossa Senhora do
Carmo, Oswaldo Petrini, de 72 anos, que reside em São Paulo, já reside em São Paulo, né? Disse que, através do seu advogado, que deve ingressar nessa feira uma ação de conversão de interdito proibitório em ação de reintegração de posse. Ele explicou que a Justiça já havia deferido a reintegração de posse da primeira área invadida e também o interdito proibitório para evitar que o restante da fazenda fosse ocupado pelo MST. Sem Terras, na porteira da fazenda, um grupo de Sem Terras informou nessa segunda que o objetivo do movimento é lutar pela desapropriação de toda a área da fazenda Nossa Senhora do Carmo, que seria suficiente para assentar centenas de famílias da região. Um Sem Terra que indicou apenas pelo nome de Valdemar disse que 800 famílias já estão nessa nova área ocupada. Ele negou que o grupo tivesse utilizado espingardas ou revólveres durante a ocupação. Essa notícia aqui, ela é de 2005. Já tem 25 anos que foi invadida essa fazenda lá na região. Tá, e por que esse cara que está cumprindo a função social até hoje não conseguiu expulsar essas famílias? É a justiça, né? A gente sabe que tem leis, mas a justiça ela demora, é complicada, como que funciona um processo desses? Você sabe? Eu acredito que, como qualquer outra ação aí impetrada na justiça, né? Tem o tempo do processo, coleta de provas. Isso. É o processo natural, né? Mas já fazem 25 anos que ela... Então, quem é que prova que essa fazenda é ou não é do cara? Quem é que prova que essa fazenda cumpre ou não a função social? Você sabe como que funciona? Não, eu conheço o pessoal da região lá, né? Apesar de eles serem... Não, eu também conheço muitos ladrões. Isso só para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, essa fazenda foi de propriedade do Silvio Santos, para você ter uma ideia. É um caso bem notório aqui da região. Eu não estou lhe perguntando de quem ela foi. Olha só, de quem ela foi. Só um minuto, Alt. Eu não estou lhe perguntando de quem ela foi. Eu estou lhe perguntando como que funciona o processo para o cara provar que as pessoas são criminosas e estão invadindo uma terra que tem função social. Na realidade ele provou que é dele e os impostos estão em dia. Como é que ele provou e as pessoas continuam lá há 25 anos? Provou não. Hein? Hoje eles têm uma escola lá que atende 200 crianças. A cidade... Vê se tem o nome Mayla Sabrina no nome aí. Vê se tem alguma coisa que refere a Mayla Sabrina. É Mayla Sabrina. Tem 15 anos que eles estão lá e eles conseguiram justamente porque a fazenda tinha situação ilegal. Hoje são 7 mil hectares que são cultivados. Desses 10 mil hectares, 7 mil estão sendo cultivados e não houve a reintegração de posse justamente porque a terra ela não estava cumprindo a função social dela. E quem diz isso não é o pessoal do MST. O INCRA vem todo um aparato de instituições olhar e validar se essas pessoas estão corretas ou se elas são criminosas. Se elas forem criminosas, elas são expulsas com o braço pesado da polícia. Sim. Entende? Então, se estão há 25 anos lá, é porque o dono não conseguiu provar que a terra é dele e que ele dá função social a essa terra. Já o povo do MST, além de ocupar, deram função social para esse lugar. Você percebe isso? Eu percebo. Eu até acompanhei, porque eu viajava muito por aquela região lá. Produtores rurais, hein? E comprei gado também, na época lá e tal. E essa fazenda, ela, se eu não me engano, ela foi comprada do Silvio Santos. E daí, logo após essa compra, a execução... E o que é que isso significa? Não, que aparentemente os impostos estavam todos pagos e era uma região ali agropecuária, né? Criação de gado. O Brasil inteiro só tinha um dono, se chamava o povo indígena. Ele dava função social em toda essa... E eu nem estou falando contra os indígenas, tá, gente? Não. A gente criou códigos e disse que o povo indígena não poderia ter todo o Brasil para eles.
né? Sim, E aí isso, foi criado leis que hoje a gente está discutindo a demarcação. sim. Tanto que as Entende? maiores Então, assim, terras do Brasil são indígenas, né? As então, assim, maiores. quem dita as regras são vocês, homens, que criaram elas. E aí agora vocês não querem cumprir. Entende? Não, É isso. tem lei, mas não tem justiça. Eu também acho. Eu acho injusto que haja tanta gente embaixo das marquises quando a lei protege essas pessoas, direitos humanos, Exatamente. Constituição Federal, a lei do Código Civil e Penal. Exatamente. E, né, a gente precisa incitar. Um exemplo básico, o que que o salário mínimo tem que defender, né? O que que ele tem que... Aí é até brincadeira a gente falar, né? Fala assim, pô, a lei do salário Ai, mínimo... não, né? sabe o que é brincadeira? Sabe o que é brincadeira? A brincadeira é que a gente estava discutindo sobre a lei da transfobia. Serve ou não serve para educar? Aí você traz equiparando a propriedade privada. E depois disso, quando você vê que está ferrado, não tem como me contrapor, você fugir para o salário mínimo. Isso sim é Não, covardia. tudo bem, Isso tudo sim é bem, mas justiça. Batista, para que tá feio, Batista. Tá feio, no cara. caso Tá feio. dessa, no caso da lei da propriedade privada, a gente sabe, tipo, a gente vê e conhece o pessoal. Eu não citei à toa esse exemplo. Eu sei que todos os impostos estão pagos, que o dono da fazenda E hoje é eles são multimilionário, referências em produção de é tomate multimilionário. orgânico no mundo. E ele não se importa aí com 10 mil, 15 mil alqueires, que essa aqui não é a única fazenda dele, por exemplo, né, digamos assim, e ele deixa rolar, né, tipo, ele tá deixando a justiça Não, ele não resolver. deixa rolar, não, cara. Ele tá lutando na justiça com todas as forças e Não, está tá perdendo nada, porque velho. ele tá Tá errado. nada. Você Ele nem está conhece o lutando. Miguel, velho. Você nem conhece o Miguel, velho. Nossa. Eu nem quero conhecer. Não, E nem você quero também, conhecer. diferença faz É conhecer óbvio o que idiota? você não ele quer também não conhecer. sabe quem é você. O fato é que tem 15 anos que ele tá lutando, cara. Tem 15 anos que ele tá mandando gente armada pra poder velho. matar essas pessoas. Você coloca na justiça. O cara não tem só essa fazenda, meu irmão. Tá, e se ele não Daí, tem só essa cara? fazenda, se ele é multibilionário, por que você tá defendendo ele? Tem Eu não tô 7 mil. defendendo. Cara, ó, presta atenção. Tem 7 mil famílias que estão se beneficiando disso. Tem 7 mil famílias que estão produzindo nessa terra. O Brasil Não está tem muito 7 melhor mil com essas famílias, meu famílias. irmão. Tem. É 7 mil alqueires, não tem 7 mil famílias Tá, lá. Para, velho. ok. Há várias pessoas lá. Suponhamos que É. tenha 100 pessoas lá. 800 famílias aqui no... Ok, obrigado. Desculpa. 800 famílias. 800 famílias é muita gente. Não tem Tem 800 800 famílias. famílias, Tem meu 800. irmão. Não tem. Espera eu terminar. Olha, eu vou terminar de falar. 800 pessoas estão produzindo nessa terra. Essa terra agora é útil, cumpre a função Não é social dela. útil. Não é. Os caras já vendeu. Cala já- a boca um Mas pouco, fala, Batista. ô, Batista, morte vamos comigo, aí, Batista, mano. E os vamos próprios comigo. sem terra Vamos já comigo deu aqui, morte Batista. lá, velho. Batista, vamos aqui comigo. Vamos aqui comigo, por favor. Uma escola é útil? O que acontece onde tem uma escola? Claro, a gente prevê que haja educação, né? Então, se a gente tiver só a escola nesse espaço, essa terra está tendo utilidade? Você está se referindo a esse caso? Esse caso. Está tendo utilidade em um lugar que tem uma escola, num terreno que tem uma escola? Não, Tá não está cumprindo tendo. Está função tendo uma social? briga do cão lá. Pera. É por isso que Uma a coisa de mídia cada não vez. mostra, mas está tendo Pera. guerra nesse lugar, Pera, a né? gente Entre não os vai próprios partir para sem esse terra. ponto. A gente não vai partir para esse ponto. A escola oferece uma função social para esse terreno? Não tem escola lá já. A escola, não, a gente não vai decidir. A escola tem uma função social para esse terreno. Mostra, desliga o som ou sai de perto da TV, Murilo. Não tem escola lá. Murilo, Tem uma escola que atende 200 crianças. Não tem escola lá. ô Murilo, Cara, tem ô, Tem escola. por favor, sai de perto da TV, ou que atrapalha a discussão. Ô, Jaque, o Murilo pediu para subir aqui só para poder pedir presente, para ele dar o presente para a mãe dele. Baladinha, sambinhas, cachaçinha, Murilo, eu vou lhe silenciar, tá, Murilo? Quando você sair de perto da TV, você tira o silenciamento. Mas vamos lá, Batista. Uma escola tem função social em um terreno? Claro que tem. Se Tem. tivesse lá, Então, seria ótimo. Pronto. Então, vamos aqui. Se tiver uma escola lá
está havendo uma função social. Logo, esse terreno já está tendo uma função social. Agora, plantar tem função social o lugar que se planta? Claro, claro. No mínimo, mesmo que não sirva para venda, serve para alimentar essas famílias que estão ocupando. Então, Exatamente. isso é função social? É claro. Sim. É a mesma coisa de ter gado, né? Gado lá tem função social, Isso, não? tem gado, serve uma função social. Ok, beleza? Era o que É tinha. uma das funções sociais. Isso, era Tá? o que Porque tinha, criar né? gado no meio da rua não traz função social para o meio da rua. Entende? Isso, era o que tinha na época antes dos sem terra. Lá. E- Entende que criar gado no meio da rua não torna a rua minha? Claro que não, só na Índia. Então, se eu resolver entupir aqui de gado e galinha, sei lá o que for, aqui nessa rua, a rua torna-se minha? Não, claro que não. Então, né, eu preciso pegar um pedaço dessa rua, fazer um curral e dar uma função social a um pedaço dessa rua, ou a rua inteira. Não, E a aí a rua é prefeitura, equipamento vamos lá, público. escuta a tia Jaque. E aí a prefeitura vai me dar uma ordem de despejo e a gente vai entrar na justiça e eu vou dizer na justiça que eu estou dando função social a uma rua que não tinha função. Você percebe? Eu estou colocando o esdrúxulo dos exemplos. E eu talvez, depois de muita fiscalização, vendo que a prefeitura está gostando de eu criar gado ali, pagar impostos a essa prefeitura, levar uma Mas você função não para essa existe, rua. não existe isso aí. Rua, Tá, rua mas é lei eu tô no orgânica, campo da meu. sua ideia. Você também está nos lugares das coisas que não existem. Não, não, rua é lei orgânica. Eu tô falando de fazenda, sítio, paga Ô, meu imposto, amor, cria ou você gado vem e com de casos repente é reais, invadido. e se você tem a liberdade de colocar suposições, eu também vou colocar as minhas. Ah, mas eu não chamei a sua suposição de burra. Como Mas você vai criar eu chamo uma a coisa no sua meio sem da nenhum rua? problema. Você acha que a prefeitura não vai te cobrar se você invadir uma rua e começar a criar gado no meio da rua? É óbvio que a prefeitura vai lá. Eu estou falando de propriedade privada, onde você comprou, você ganhou o teu dinheiro, você foi lá e comprou uma propriedade privada e está enchendo ela de gado e de repente alguém diz O que que acontece? não tem função O que social e acontece se invade. você deixar de pagar seu IPTU? Ah, se ficar sem pagar o IPTU, o teu imóvel vai para leilão, ou você é cobrado aí, prefeitura vai e toma. o diabo a quatro. A prefeitura vai lá, toma e põe para leilão. Quem compra, tá errado? Claro que não. Então, meu amor, a gente só antecipa a coisa. Lei é lei. Lei é lei. A gente só antecipa a coisa. Se tem uma casa, e eu nem estou falando porque isso não acontece dentro dos movimentos sociais, de um movimento ocupar uma casa. Não existe. O movimento ocupou tal casa. Não existe. O movimento está pela moradia da população sem teto. E não por um indivíduo. Mas eu estou indo, descendo no seu discurso, para ver se você consegue compreender. Não, eu consigo. Eu já coloquei absurdos aqui que eu corro o risco de ser taxada de burra. Para ver Eu se também. você entende. Eu também. Eu já até fui taxado, mas eu nunca vou julgar uma pessoa pelo seu argumento. Você vai julgar pelo quê, então, Batista? Não, eu vou julgar pela razoabilidade, né? Lei, justiça. Do argumento. Eu Não, sei porque eu me argumento, sinto- argumento, qualquer um coloca qualquer argumento. Eu tô colocando, tipo, os dados. Tipo, eu conheço a então. fazenda, conheço a família do proprietário, o velho Miguel já... Então eu vou lhe dar a chance de você me provar que os meus argumentos estão errados. Me traga a liderança de movimento organizado. Veja, traga lideranças de movimento organizado ou os próprios ocupantes de um movimento organizado que ocupam um lugar e estão presos, estão na cadeia. Enfrentam processos como réus e correm o risco de ir para a cadeia. Traga. Ah, não tem, porque apoia o governo atual, né? É complicado. Mas e por que não precisa tem ser nos no governo governos... atual, pode ser e não tem- anteriormente. E não tem nos No governos governo do Fernando Bozo. Henrique. Não, o governo do Bozo, por exemplo, né? O que ele fez? Ele Não, a gente não mentiu, está né? pedindo explicação do que o Bolsonaro fez. A Ele Jaque foi mentiu, bem ele precisa mentiu. no que ela pediu. Ele Você ouviu o que ela simplesmente pediu? mentiu, né? Você falou que trouxe dados. Os A dados. gente precisa trazer Dado é esse. dados. Um dado, um caso específico é esse, dessa fazenda Eu só aí. quero um. Eu E só até quero um. hoje, e até hoje Eu quero não um. conseguiu reintegração de posse porque não tem documentação correta.
Se Tem tivesse sim, com tudo cara. certinho. Cara, Não. se tivesse com tudo certinho, você acha que a polícia já não tinha ido lá descer o cacete de todo mundo, Já tocar todo mundo foram, pra fora? cara, já foram várias vezes, cara. Já teve confronto. Agora o problema lá é o Não seguinte, é tem que tá tendo uma guerra. legitimidade jurídica. Tá tendo uma guerra entre os próprios sem terra. Por quê? Porque ficaram poucas famílias Ô, que Marco, compraram ô, as Batista, terras fica de quieto que eu outros cara- sem terras. Cara, Que pariu. Batista, fica quieto que eu quero ouvir o Mark. Mark, desculpa, meu amor, que eu sou meio tagarela e às vezes quando alguém me insulta, né, insulta a minha inteligência, aí eu perco a paciência. Não, eu tô Ah, adorando não. aqui. Eu tava Ah, estudando não. aqui sobre essas coisas que vocês estão falando aqui, enquanto vocês estão falando. Mas bateu um sono, gente. Boa noite. Continuem aí que eu vou ouvindo aqui. Desculpa, Mark. Imagina, obrigado por me receber aí. Foi ótimo o Boa papo. noite, Mark. Gostei do debate. Boa noite, Júlio. Boa noite, Altieri. Boa noite, Jaque. Agora vamos ver se eu Boa sei sair noite, daqui. meu lindo. Sei. Se não souber sair, eu não vou lhe descer, tá? Não, Aproveitar eu pra eu lembrei. sair exibindo que você tava na minha live. Vou usar contra você. Beijos. Beijos. Ah, enfim, Batista, a discussão com você só me empobrece. Entendeu? não, é uma realidade que acontece. A gente sabe que nada é perfeito, nada é perfeito. Os movimentos existem, tudo, a política se apropria desses Ô, movimentos, Batista, copta, tem né? alguma coisa, tem algum debate que você tenha propriedade nele? Porque, assim, dos movimentos você não tem propriedade. Tem algum debate que você tenha um mínimo de propriedade? De falar com propriedade, sei lá. O que Sobre seria a justiça propriedade mesmo, pra sobre a você? justiça. Eu acho que você tem propriedade nesse assunto, né? Aí você pode usar, sei lá, suposições, você pode usar seu caso, porque é a justiça, você vai partir de onde você tem propriedade. Você entrou na justiça, passou 12 anos para conseguir a causa. Aí a gente Sim. pode discutir sobre Ah, tá. isso, né? Ah, tá, Agora, isso- assim, movimentos sociais, você não tem fazenda, você não faz parte de movimento. Você não tem nenhum tipo de prejuízo por qualquer que seja parte, sabe? E você também não tem conhecimento. Aí fica ruim eu discutir com você, sabe? Não, conhecimento eu tenho empírico, né? É o que eu vejo, né? Não, empírico é aquilo que a gente vive. Se você não é do movimento social e se você não é fazendeiro, você não tem conhecimento empírico. Entende? Evidência anedótica. Não é. É. E o que isso diz sobre mim? Que não dá para ter um debate, uma discussão séria com você nesse sentido. No máximo que dá é eu refutar as suas opiniões preconceituosas, entende? Porque você Não, pode do que inventar preconceito, qualquer coisa né? e dizer que é vivência sua, eu posso inventar qualquer coisa que contraponha o que você disse e dizer que é Então vivência tá, minha. esse Isso não caso é específico está na justiça. A justiça opera? Ela resolve? Nós temos leis, mas ela resolveu? É que via de regra. uma coisa é o que eu quero. Eu queria que todo mundo que me roubasse fosse preso na mesma hora. Mas como que funciona? Eu preciso abrir um BO. Veja, eu preciso ir lá na delegacia abrir um BO. Se eu sei quem me roubou, eu preciso dizer que essa pessoa me roubou. E eu preciso provar que essa pessoa me roubou. Você entende? Exato. E aí a gente O vai ônus da enfrentar prova, né? Então, se você esperar, porque você não sabe conversar sobre nada. Eu estou lhe ensinando, você não quer aprender? Não, mas Então, é o assim, ônus da prova. Você tem que provar que você foi roubado, né? Isso. Aí eu vou lá e vou dizer, olha, delegado, ele me roubou, eu tenho tal prova, ele me roubou em tal canto. Eu vou dar todas as provas, as evidências que foi roubada por essa pessoa. Lá no final, a justiça pode fazer ele só me devolver, sei lá, a justiça pode fazer ele pagar um serviço comunitário. Eu vou me sentir muito injustiçada, que eu queria que ele parasse na prisão. Mas a justiça foi feita, a justiça olhou para o sistema carcerário. Fica quieto, que eu estou dando aula. A Eu justiça estou olhou para o sistema concordando já. Eu estou falando Isso, sim. mas então, sim. fica quieto, não me interrompe. Mas a por justiça que? olhou, Só fica bravo. Porque senão assim. nem você vai aprender o que eu estou falando. Não, Se mas toda hora eu você já concordar ou sei. discordar de mim, enquanto eu estou lhe dando uma aula, você não vai aprender. Não, é que Entendeu? eu sou Então, um assim, aluno burro, né, mesmo? Eu, Jaque Correia, vi o cara que me roubou pintando um muro. Para mim foi injusto. Para a justiça foi justo fazer esse cara ser punido dessa forma e não colocar ele no sistema carcerário, que já não sabe, não
Não é nem punitivo. Talvez a justiça olhe e diga que ali seria formação de mais um criminoso. Será? Entende? Sim. Então é isso. É o mesmo caso, tipo, pagou-se os impostos e mesmo assim foi invadido. Ai, Júlio e Entendeu? Alti, por favor, tente, porque eu já não quero mais não. Chega, Pode mandar tomar no cu? por favor. Pode, O medo que pode. eu tenho é que ele faça. Então vai, e vai ser feliz. Vai você Jaquinha, também, meu amor. Alti. Jaquinha, meu amor, eu vou sair porque eu preciso acordar cedo, porque amanhã os tropeiros vão comer feijão tropeiro, carne de porco e depois fazer uma vaquejada, tá bom? E não vai passar mal, Gente, tá o bom? pior não é nada, é que eu abri a live da tarde, e vocês acreditam que é a live da tarde que eu abro a live da tarde, depois fecho e abro a live. Eu tirei direto hoje. Você começou essa live hoje com uma fake news, né? Eu precisei consertar. Você se manteve como, como é que fala? Negacionista. Eu provei que você estava errado. Eu fui de revista científica, você veio de capricho. E foi isso que aconteceu, né? Eu acho que está gravado, já falei. Se você tiver coragem, você publica a live, que está lá provado tudo isso que eu estou falando, tá? Mas falando sério, Jaque, a live foi maravilhosa, viu? Acho que foi muito boa. Até o energúmeno aqui do Batista contribuiu para a live para a gente mostrar o quanto que ele é burro. Beijo, meu amor, no coração. Beijo para todo mundo. Um abraço do Tchau, tchau. Mussum para você. Você não vai transformar minha live numa baderna, não vai usar de falas preconceituosas aqui na minha live, beleza? Não sou preconceituoso. Então você disse a mim aqui esses dias. Você disse a mim aqui esses dias que gostou do meu comportamento recente. Então, para você continuar gostando do meu comportamento recente, você precisa não me provocar. Não, Entendeu? eu sei, que todo mundo mudou o comportamento aí depois do pronunciamento do Mark Zuckerberg. Ai, meu pai. Todo Cara, mundo você percebe que você não entende Você tá bolhufas do que eu viajando. falo? É comportamental, né? As redes sociais, elas são assim mesmo. Eu acho engraçado que você falou que a justiça não funciona, né? Você sabe quantas reintegrações de posse aconteceu no estado de São Paulo em 2022? Você sabe que reintegração de posse é um processo jurídico que é a polícia indo dar porrada em quem está ocupando as áreas, né? Não exatamente. Né? Eu vou lhe dar uma situação. É precisamente isso. Você quer trazer situações que você conhece. Aqui em Sergipe tem um lugar chamado Recanto da Cabrita, Resistência da Cabrita. Aliás, vários juízes entraram em um acordo e tiraram as pessoas desse local. Era um povoadozinho, dizendo que ali era a terra deles, uma fazenda. Despejaram essas pessoas. Essas pessoas entraram na justiça, ganharam o direito de voltar para esse local. Esses fazendeiros ousou invadir e botar uma cerca. A justiça foi lá e deu reintegração de posse nessas pessoas. Disseram que elas precisavam abandonar esse local. E aí? Você poderia me... Você poderia opinar? É complicado, né? De estado para estado é complicado a justiça, né? É que a gente volta sempre no princípio, né? As leis e a justiça. Como opera a justiça? Veja o que eu disse. Eu não disse em momento nenhum que foi uma reintegração de posse. Eu falei que um grupo de juízes alegaram ser dono dessa terra. Você percebeu isso? Não, né? E despejaram essas pessoas. A justiça foi lá e mandou. A gente está falando de leis e justiça, Você né? tem como escutar? Se você não escutar o que eu estou dizendo, você vai contrapor e vai me refutar em coisas que eu não disse. Não, eu não quero te refutar. Eu quero Então, assim, olha, concordar com você. escute. Eu quero ser amigo, cara. Um grupo, eu não quero amizade. Um grupo de juízes. Eu quero amizade, cara. Escute. Um grupo de juízes se juntou, despejou as pessoas desse local. Você entendeu isso? Um grupo de juízes. Alegando que essas terras eram deles. Você entendeu até aí? Entendi, claro.
o pessoal que foi despejado entrou na justiça. Agora você entendeu que eu trouxe a justiça, né? Uhum. E essas pessoas ganharam o direito de ocupar de novo esse local e provar que aquela terra não era desses juízes. Você está compreendendo isso? Sim. Essas pessoas foram atrás de estudo antropológico, foram atrás de documentos, foram atrás de tudo isso e provaram que essas terras não eram desses juízes. Esses juízes, mais uma vez, ousou invadir, fazendo cerca. As pessoas foram à justiça e esses juízes, consegue acompanhar? E esses Tem como juízes provar isso ou não? receberam reintegração de posse. Tiveram que ser obrigados a deixar esse local. Você está conseguindo acompanhar? Sim, mas você tem como provar isso ou não? Tenho, meu amor. Resistência da cabrita. Leia aí, Ju. Põe aí. Sobre a reintegração de posse na resistência da cabrita em São Cristóvão. Tá, eu vou dar uma olhada nisso aqui. Ai, meu pai. Interessante, interessante. Interessante. É o que eu sempre digo, sobre leis e justiça, né? São antagônicos. Você conseguiu compreender, né? Se não conseguiu, meu amor, eu não posso fazer muito por você, tá? Sim, não, consegui compreender. É um caso, né, que aconteceu aí. Vou lhe dar outro caso. Então. Aqui não serve, vou lhe dar dois. Como a gente está discutindo a partir do conhecimento que a gente tem, conhecimento empírico, na Barra dos Coqueiros, que é uma cidade de Sergipe, há um terreno que o cara alegava ser dele. E as pessoas ocuparam porque não cumpriam a função social. Só tinha uma casa e nada mais. E um vigia que ficava nessa casa. As pessoas se organizaram, ocuparam esse local, chamando o movimento social organizado, e está na justiça desde 2013. O que acontece? Foi provado que esse terreno não era desse cara, esse terreno pertencia à Marinha, e aí entrou-se com um processo para que a Marinha cedesse essa terra para esse pessoal. Então, a partir daí, se ganha ou se não ganha esse processo, as pessoas não podem receber ordem de despejo até o último dia do processo. E a prefeitura entrou em parceria com o movimento e está pavimentando, está trazendo os benefícios da cidade para dentro dessa ocupação, e esse local vai ser do povo que ocupou. Você entende? Entendo. Então, querido, essas pessoas às vezes só precisam se organizar e mostrar a prefeitura, mostrar o Estado aonde tem os lugares que a prefeitura precisa olhar. Percebe? É isso. Sim. Esse é um dos pensamentos que eu tenho. Eu falo assim, poxa, por que o governo não vê antes dos movimentos sociais? Por que ela não enxerga, ela não dá visibilidade, por exemplo? Se essa fazenda não está pagando os impostos, não está cumprindo a sua parte social, por que a gente já não faz a reforma agrária? Precisa criar esse movimento, criar todo esse transtorno. É isso que eu penso. Pô, Então para que você a gente deveria- paga políticos para isso, Então cara? você deveria dizer assim, eu sou contra que não tenha reforma agrária, que não tenha uma reforma fundiária. Eu sou contra. Eu sou a favor da reforma agrária. Então, Sou super a favor da reforma agrária. Tanto que eu penso assim que o governo, os políticos têm que chegar antes dos movimentos sociais para não precisarem, se organizarem, entrarem em batalhas, ter morte, ter briga, ter processo judicial. O governo chegar e falar, meu irmão, faz 15 anos que você não paga imposto sobre essa fazenda aqui, ó. A partir de hoje, meu irmão, tá aqui, ó, reforma agrária vai ser dividida aqui, tal. Já vai identificar as famílias que querem cuidar de uma terra, que querem trabalhar a terra e assentarem essas pessoas. Agora não, por que existem esses movimentos sociais? Parece que é uma carta marcada, parece que é um negócio já por que combinado. a gente vota? Por que a gente vota?
Hoje, principalmente, porque é obrigado, mas na realidade, se você pagar Tá, mas R$ 2 lá, você não é obrigado a por votar, quê? né? Vamos lá, meu querido. Não estou perguntando se é obrigatório ou se não é obrigatório. Por que a gente vota? Quem quer, né? Quem quer votar, vota. Tá, não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando por que a gente vota e vive nesse sistema democrático, porque a gente vai escolher os Então, mas, nossos então, mas você tem representantes. que contextualizar. Tipo, eu principalmente voto porque eu acredito que a gente pode mudar a situação politicamente e racionalmente, civilizadamente. Agora, quem não vota e não tá afim, Quando Dom aí Pedro eu. chegou aqui, quando Dom Pedro chegou aqui, sei lá, quando a monarquia chegou aqui, a gente votava? Claro que não. Ele foi lá e olhou e falou: Eu acho que é preciso a gente votar para escolher o novo rei do ano que vem. Você acha que foi assim? Claro que não. Como que foi? Nossa, foi um processo demorado ainda, né? Até se constituir um parlamento no Brasil foi 200 anos. Tá, mas como que foi? Como assim? Como que foi? Como que foi que a gente chegou nisso? De democracia, votar. Como que foi? Primeiro foi o adensamento populacional. Tipo, o pessoal se organizou, as comunidades se organizaram Oh! Chegamos! e, Então, Dom Pedro não foi lá e fez um decreto que a partir claro de que hoje todo mundo não, vota, né? nunca na Mas não vida. deveria ser assim? Já, né? Deveria ser assim. Sim, mas hoje a gente tem leis para serem cumpridas. Naquela época a gente estava na constituição das leis ainda, né? Uhum. Por que que a gente tem a Constituição? Para organização. Mas como que a gente chegou nisso, na Constituição, para organizar o povo? É um processo natural. Mas a gente tinha um processo que foi natural, aconteceu. Não, Aconteceu de alguma forma natural, que era a ditadura militar. não, mas o processo natural civilizatório é o entendimento entre a sociedade. Agora, O processo das pessoas se organizar para ter uma Constituição Federal é um processo civilizatório? claro, E claro, por o que tanta processo gente morreu? constitucional é Por quê? civilizatório. E por que tanta gente perdeu a vida, tanta gente parou na cadeia, só pelo fato de tentar se organizar para criar códigos para a gente viver nessa democracia? É o mesmo processo de quando o Dom Pedro chegou no Brasil, né? Ele Vai, quis Júlio, impor. tenta, porque eu desisto. Ele impôs a monarquia, ele chegou com o seu grupo e foi abrindo as terras e comandando tudo. E é um processo civilizatório também. É o que a gente tem que dividir, né? São várias etapas do processo civilizatório e isso acarreta guerras, mortes e tantas outras coisas. A gente não pode ser também hipócrita de não entender isso, né? Ô Batista, várias vezes eu vi você e eu percebo que você é um cara que gosta de mostrar que você tem algum tipo de bem. Até onde você estudou? Algum tipo de bem? Você gosta de mostrar isso, exibir. Mas Bem o quê? até onde você Bem, estudou? Você bem trabalhou muito para material? seus bens e abriu mão do estudo? Foi isso? Eu estudei depois já de mais velho, né? Eu trabalhei pra caramba e daí depois eu vi que era legal ter uma formação e fui lá e estudei depois de velho, né? Cara, é porque conversar com você me dá uma preguiça, sabe? É Dá o meu preguiça jeito de porque falar. você. Não, porque você não acompanha o raciocínio, eu trago coisas que não são ideias minhas. Não fui eu que cheguei aqui e falei, eu vou falar sobre isso, Acontece, sabe? a gente não é do mesmo mundo, né, Jaque? Você mora aonde? A gente pode não ser do mesmo país. Não, Tá em outro eu, eu, país, eu eu sou, você tá eu em sou outro país, brasileiro.
Você está em outro Eu sou país, que a brasileiro. Constituição e as leis daí podem ser diferentes daqui. Porém, no Brasil, Não, eu sou brasileiro, eu acompanhei muita coisa, mas há muitos anos eu vivo em Córdoba, aqui na Argentina. então a gente é do mesmo mundo, querido. A gente assiste as mesmas mídias, Sim, se a gente quiser. sim. A Os gente, se mesmos. você vier para o Brasil, vai ter que seguir as mesmas leis. A educação que é oferecida no Brasil, por mais que a gente diga que uma tem mais qualidade e outra menos, mas é a mesma educação, sabe? É, bem, Quando eu bem converso com você, parecido. quando eu converso com você, eu fico pensando, gente, onde é que esse moço estava? Embaixo de uma pedra, sabe? Não. É que a gente vive, tipo, você tá no Nordeste do Brasil? Dá uma diferença boa do Teve, olha, Nordeste para o Sul do Brasil, principalmente o aqui para a Júlio, Argentina, dá uma diferença muito grande aí de. o Júlio, mas os códigos que você segue no Sul, a gente tem que seguir no Norte e no Nordeste. São as Sim, mesmas a coisas. gente, Então, a gente assim, sempre vai voltar, tipo, as leis são as mesmas, né? E a justiça, de repente, se você a for amigo de educação é a algum juiz, mesma, a educação é a mesma, só que nós, povo nordestino, a gente aprende que o Sul é Brasil. Os códigos que regem o Nordeste e o Norte servem para o Sul, entendeu? A educação que vai para o Sudeste, né, pode até estar melhor, não sei se tá, porque quando eu conheço as ah, pessoas não. do Sul, eu fico pensando, caraca, né, não sabe o que é geografia, não conhece que o Nordeste não é um estado e sim uma região. Aí eu fico Sim. meio confuso, eu falo, tá atrasado esse povo, Não, sabe? hoje Quando a você gente vai vê falar muito jovem aí Quando que vai não se falar de sabe. política, quando se vai falar de política, vocês não conseguem falar com base nos códigos, com base na democracia brasileira. Vocês trazem até Cuba, Argentina, Venezuela, Estados Unidos. Aí eu fico pensando, tá atrasada a educação desse povo. Que Sim. triste, Quando eu sabe? penso em democracia, Jaque, eu penso na Constituição de 88, né? Para não dizer, nas outras constituições anteriores também se pensava em democracia, né? Mas hoje o que eu vejo, o que eu penso, o que eu ensino para os meus filhos sobre Constituição é o que está na Constituição de 88. Fala assim, pô, quando você estiver no Brasil, você respeita a democracia brasileira que está firmada e confirmada na Constituição de 88. Tá todas as leis ali, meus filhos, tal, eu falo, ó, óbvio, eu não cobro que leiam, que entendam a Constituição, mas sempre que vocês forem falar, porra, tá errado isso aqui, pô, tá na Constituição brasileira. Ah, tá errado, mas tá lá, vai fazer o quê? Tá, essa é a democracia brasileira, né? O que reflete a democracia brasileira é o que está na Constituição de 88. Então tá bom. Então, olha, E assim se escute, vai. escute. Lei Vai lá na, existe, mas justiça não. então, olha, escute. Vai lá na Constituição Brasileira. Ela tem online. Vai lá e coloca direito à propriedade. Aí ela vai vir, né? Se você estudar direito à propriedade privada, né? Tá lá, cumprir função social e blá blá blá. Isso! Aí você acredita, tu me acredita que a justiça, quando vai julgar, ela olha isso aqui. Aliás, vem disso aqui a base para a justiça julgar. Você acredita nisso? Ah, eu acredito, só que o problema é a relatividade, né? Sabe o que você entende muito? Quanto que tá o preço da cerveja? Oi? Quanto que tá o preço da pinga? A pinga? Ah, a que eu tomo tá R$19. Pronto. Tá aí um assunto que você me, sabe, vai me refutar. Eu não vou saber discutir com você. Qual os Não, mas aí benefícios? de repente tá mais caro aí pra cima. Mas eu não vou saber discutir com você sobre isso, sabe? Sobre a bebida, qual a sensação, Tanto que eu qual os nem coloco em benefícios. pauta. Entende? Porque isso você manda muito bem, cara. Eu mando. Mando. Esse é o novo jeito, viu, gente? Da gente chamar a pessoa de. Bebendo e aprendendo. Eu sou Bebendo do bem, sim, cara. Eu sou do aprendendo, eu tenho bem. dúvidas. Vocês não aceitam, mas eu sou do bem pra caramba, cara. Vocês estão perdendo a oportunidade de fazer uma amizade legal. Primeiro, eu não quero amizade. E essa parte você entendeu.
Não, quem quer amizade vai pro Tinder, né? A segunda é, eu não preciso respeitar opiniões Não, claro que não, nunca na preconceituosas. vida. Eu também não Eu respeito a preciso opinião lhe de ninguém. respeitar quando você trouxer alguma coisa baseando-se em códigos, em fontes. Aí eu não posso, se eu for usar e refutar, eu tenho que refutar o que você está dizendo. Foi o Me que eu fiz. baseando. Levei um caso pra vocês, hein? Tá na Então, me justiça. foi refutado. Não, não foi. Tá na justiça. Então tá. Então você não pode chamar essas pessoas de criminosas até que a justiça Não, condene elas não por chamei ninguém de criminoso. invasores. Não, Invasores são criminosos. nem de invasor. Invasores são pessoas criminosas. Então, tá na justiça. A justiça vai dizer pra gente, quando terminar esse processo, já tem aí, ó, tem 15 anos que tá em processo, mas a invasão foi há 25 anos. Vamos Então, lá, quando a corrigindo justiça comigo, corrigindo decidir, comigo. Até agora você não pode chamar de invasão, porque a justiça disse que as terras estão ocupadas. Irregularmente ou regularmente elas estão ocupadas. então, e até o momento a gente não pode chamar também de movimento social, né? Como não, cara? Da Concorda? onde que tá tirando isso? Não, Concorda ou não não? concordo. Sustente a sua premissa. Não, mas Não. se você não pode chamar A não de ser que você invasor justifique porque isso. está na justiça, Você então você não pega pode chamar de um movimento grupo de social também. pessoas. Você pega um grupo de pessoas que se organizam, vão atrás de documentação para saber qual é a situação das terras, constatam que há a infração à lei de utilidade pública da terra, se colocam naquele lugar e passam a reivindicar aquilo. Por que Isso está sob é júdice um ainda, movimento então? social. Por que Essa está é a sob júdice, definição então? clássica de um movimento social. Tá, Como não é beleza. movimento social? Tá. Por que está sob júdice ainda, então? Por que está na justiça? Porque a justiça é lenta. É o que eu digo, meu Infelizmente, irmão. eu acho que é uma falha da justiça. É Eu acho que a óbvio, justiça velho. Ai, meu pai. falha quando tarda. A lei Mas tá na existe. justiça. A lei existe, mas não existe Ô, seu justiça. menino. Então Seu não dá menino, para chamar de movimento social e nem Existe de Seu invasão. justiça. menino, seu Tanto menino. existe justiça que você recebeu 12 anos depois a sua indenização. Se não existisse justiça, você teria passado todo esse tempo e não teria sequer recebido sua indenização. É verdade, aí eu concordo. Ô, Batista, vamos lá. No dia que você quebrou seu carro, se você juntasse todo mundo, o caso foi seu. Você foi o único que saiu no prejuízo, o seu carro. Sim. Você fazendo, o indivíduo fez. Se você chamar os moradores dessa rua, como que a gente dá o nome? Se eu chamar um Os movimento, moradores tudinho dessa rua, movimento, como que a gente faz? Como que a gente dá o nome a isso? movimento, Todos esses moradores... Movimento. Movimento de quê? movimento contra a cultura. Não, cara, você não vai levar para a galhofa. Não, não É vou um levar. movimento social que Social. se organizou para reivindicar que a prefeitura tampa o buraco da sua rua. Igual Então, é um a movimento social. Além disso, se organizaram em prol de uma coisa. movimento dos sem buraco. E isso pode ser um movimento social dos sem buracos na rua. É um movimento? Exato. Não, tem que ser movimento dos com buraco, né? Que se tivesse sem é. buraco, não tinha do que reclamar. Dos sem buraco ficava fácil. Justamente por causa dos buracos que eles estão Obrigado, Júlio. Legal, legal, isso aí. Não, a gente tá caminhando, tá caminhando. Ai. Mas eu confesso a você que às vezes vai me dando uma preguiça. Nossa, você nem imagina. Fica não, já tá, o papo tá gostoso, eu gosto de trocar essa Tá ideia. gostoso pra quem? Pra você. Tô louco, E pra mim tá mim é massa. cansativo. Gosto pra Tem caramba. tem pouca evolução, sabe? A gente tem que voltar tanto atrás, Batista. Não, tem não. O mínimo passinho que a gente dá, a gente ainda tá tão lá atrás, sabe?
Ah, mas Por isso que a cara, Jaque olha pra você com essa debater, cara cansada, desanimada, porque debater eu não abro minha política na câmera, rede porque senão social, você veria velho, minha é cara um assim, Não, fardo. pera, deixa eu consertar um negócio. Aqui não há um debate. Há pessoas que estão lhe ensinando alguma coisa. Sim, Você, mas afirme comigo, afirme comigo. Eu não tenho capacidade de entrar num debate sobre o movimento social com a Jaque, principalmente. Porque a Jaque tem propriedade sobre o movimento social, porque foi dirigente de uma. Porque hoje é militante de um. Aliás, de dois movimentos sociais. sei, meu, mas no Então, final das contas não dá em nada, a gente só expõe os pontos aí, é refutado, é contrariado, e no final das contas continua a mesma coisa. Quem decide são os políticos, e os políticos não estão nem aí pra gente, meu irmão. É Você assim que funciona. só, você só fica rindo de todos os pontos que a Jaque e o Júlio trouxeram. Você não tem nada para acrescentar, cara. Ah, depende, né? Tudo que eles falam, você dá uma risadinha, você faz uma piada. Você não tá vendo que eles estão sérios? Tipo, que não é engraçado, que você tá queimando a tua cara aqui, que é Sério, ridículo o papel que você se presta sendo um homem velho. sério, cara. é sobre isso que a Débora está acabando de desenhar. Aí você faz o quê? Dá um exemplo que é para o final da frase da Débora fazer todo sentido, né? Não, mas peraí, vocês só estão me taxando, cara. Eu sou um ser humano comum aí, ó, da Quem tá sociedade, rindo das cara. falas das pessoas aqui é você, e não o contrário. Ah, eu rio, eu sou feliz. Tem agora, feliz fobia agora também? No dia que você quiser, realmente, Batista, e agora eu vou me desarmar para falar com você, no dia que você tiver, olhar para mim e falar, já que quando se trata de movimentos sociais, já que quando se fala do movimento LGBTQIA+, já que quando fala sobre direitos, ela traz seriedade. Tá proibido rir? Não. Não. Não, No eu meio da trouxe nossa meu conversa, ponto. no meio da nossa conversa, você ou eu pode querer criar uma piada, um momento que a gente vai rir. Não Porém, quando fiz se fala piada. de, porém, quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de movimentos, precisa seriedade, sim. E quando a Débora, ou o Júlio, ou eu, traz um ponto muito sério, que você debocha, que você ri, a gente percebe que não avança. Você é apenas um cara que os meus direitos, as minhas causas, as minhas lutas, lutas do povo brasileiro, para você é uma piada. Entende? Ah, na realidade é tudo uma piada, já que Não existem é, não leis, é, mas não existe justiça. É isso que não eu você quer estou é. igualar concordando tudo. com Só você. é que você não tem